Gente, então vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo assim para explicar um negócio que eu acho que eu falo várias vezes, eu acho que passa meio batido, eu quero tentar explicar o que eu quero dizer com isso, que é a ideia da ambivalência. Já expliquei isso algumas vezes lá no Florimanu, para quem me acompanha de lá, já falei algumas vezes sobre isso, mas eu acho que eu vou falar de novo, porque para a gente se entender bem, para a gente não se confundir mais. O que diabo é ambivalência? A ambivalência é uma palavra utilizada de muitos jeitos em muitos lugares, na psicanálise ela é muito utilizada, não estou inventando essa palavra, tá? Mas enfim, aqui a gente vai considerar a ambivalência essencialmente em relação às necessidades afetivas básicas. Se você não sabe o que são as necessidades afetivas básicas, vai ver aí embaixo, tem um vídeo, as 7 necessidades afetivas fundamentais. É disso que eu estou falando, são as nossas necessidades afetivas que se a gente não satisfizer essas necessidades, a gente entra num desequilíbrio homeostático. Se você não viu esse vídeo, vai ver lá e você vai entender, eu explico isso melhor. O que é ambivalência? Ambivalência, assim, de um jeito muito simples, é quando você tem sinais duplos em relação ao mesmo objeto ou a uma mesma situação. Seja porque tem um conflito entre necessidades, seja porque tem uma mesma necessidade que dá dois sinais. O que quer dizer isso? Conflito entre necessidades. Vou dar um exemplo fácil, porque o vídeo que a gente vai fazer amanhã vai tratar disso, assim, diretamente. Então é importante que eu explique hoje. Então vamos lá. Conflitos entre necessidades afetivas em relação ao mesmo objeto. O que quer dizer isso? O exemplo clássico, mais tradicional da psicanálise que a gente traz para cá e usa aqui na autoescrita em todos os lugares, que faz muito sentido, a mãe, né? A mãe. Você precisa da sua mãe, necessidade de ser amado, ser acolhido, ser cuidado por essa mãe, você precisa dela, você precisa dessa mãe, bebê, estamos falando de um bebê, mas falando também de um adulto, nós bebês adultos, adultos bebês, precisamos dessa mãe, precisamos muito dessa mãe, mas a mãe não vem, a mãe falta, a mãe atrasa, a mãe não vem, a mãe é agressiva, a mãe é estranha, a mãe é fugidia, a mãe é ausente, a mãe é o que quer que ela seja, que ela não é exatamente a mãe que você precisava. O que acontece? Você sente raiva dessa mãe, muita raiva dessa mãe. Na base da nossa história, lá atrás, dentro das necessidades afetivas, a gente tem sempre a necessidade de buscar, é um padrão, a gente vem todo mundo com ela, senão a gente não vai para o mundo, não existe concretamente, né? Não consegue pedir nada sequer, a gente tem a necessidade de buscar e a gente tem a necessidade de ser amado e a raiva. Essa é a trinca básica do funcionamento, na minha opinião, da nossa existência infantil primária, assim, primitiva. Então a gente tem necessidade de buscar, necessidade de ser amado, então a gente pede, busca por ajuda, pede ajuda, grita, protesta e tal, né? E aí a coisa não vem, a gente sente raiva. A gente sente raiva deste objeto que é justamente o objeto do qual a gente precisa. A gente precisa desse objeto, o objeto eu quero dizer essa pessoa, tá? A mãe nesse caso. A gente precisa dela, mas a gente sente raiva dela. Essa raiva dá um sinal de abandono pra gente, né? A gente fala, pô, se eu sentir raiva dela, ela se afasta de mim, como é que eu faço? Isso é uma ambivalência. Entendeu? São sinais trocados, né? Então sinais de raiva, um sinal negativo nesse sentido, um sinal de desequilíbrio homeostático, de aumento de tensão em relação ao mesmo objeto que te acolhe, que te abraça. Então tem essa coisa que é muito engraçada de pensar que é assim, mãe, por favor, vem cá, e quando ela vem, você fala, mãe, onde é que você estava? Né? Então é um sinal trocado aí, né? O mesmo outro que te acolhe é o outro que te deixa enraivecido, enfurecido. Tá? Esse é o primeiro jeito de entender a ambivalência, muito simples, né? Um outro jeito de entender, e tá tudo bem sentir raiva da mãe, tá tudo bem sentir raiva do parceiro, da parceira, companheiro, companheira, marido, namorado, namorada. Faz parte do processo, justamente porque a gente precisa dele. E a gente não gostaria de precisar, porque a gente queria ter as coisas que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas como a gente precisa dele, a gente tem que lidar com a vontade do outro, com as vicissitudes do outro, que é um inferno na nossa vida. Beleza, se eu estou falando rápido demais, põe 0.75 no seu player que vai ficar mais fácil, mas enfim, vamos continuar. Tá, esse é um exemplo, 2 sistemas afetivos funcionando, né? Raiva e necessidade de ser amado. Um outro jeito de olhar é um conflito dentro do mesmo sistema, da mesma necessidade. Então veja, você tem necessidade de ser amado por essa mãe, por esse parceiro, por essa pessoa de quem você gosta, quero muito ser amado por essa pessoa, mas tenho muito medo do abandono. Aí entra o medo junto, claro, entra um outro sistema, a necessidade de fugir, de se proteger, entra, mas o medo do abandono, porque o abandono é um registro negativo dentro do mesmo sistema do ser amado, entendeu? E aí você foge. No final das contas, a gente tem uma marcação do medo dentro do sistema do ser amado. Então, o sistema do ser amado, como todos os sistemas, tem positivo e negativo nele, entendeu? Todos os sistemas. Então, se você foi muito abandonado por essa pessoa, você quer muito ser amado por ela, mas você tem um registro negativo dessa experiência de abandono e você tem medo dessa experiência de abandono. Então, a gente está falando do mesmo sistema, com o medo, claro, com o medo, mas estamos falando do mesmo sistema, né? Você não quer passar pelo abandono de novo.
novo, você não quer passar pelo desamparo de novo. Então você se afasta exatamente do mesmíssimo objeto que você gostaria de ter perto de você. Isso é um inferno na nossa vida. A gente se afasta, a gente empurra para longe exatamente o objeto que a gente queria aproximar, porque a gente tem medo que ele nos abandone, então a gente se protege assim, né? Proteção, defesa, mas o sistema básico do qual estamos falando aí é de fato o ser amado, a necessidade de ser amado, o que gera o abandono, né? Acolhimento e abandono. Então eu espero que dê para entender. Nesse caso tem uma colaboração do medo, né? Mas a base do problema é a necessidade de ser amado. No outro caso, uma ambivalência entre uma agressividade, né? Uma raiva, uma necessidade de brigar com aquele objeto que te frustra e a necessidade de ser amado por esse objeto. Então 2 jeitos de entender as ambivalências que são fundamentais para a gente. Amanhã a gente vai falar sobre o descontrole. O descontrole que é essa experiência de, por exemplo, não conseguir conter a agressividade, quebrar tudo, arrebentar a casa em relação justamente a esse objeto que você queria ter perto de você, né? Essa pessoa que você mais ama e é ela que você agride. Amanhã a gente fala sobre o descontrole para fechar essa semana, tá bom? É isso, gente. Até amanhã. Tchau.